Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, há mais de 100 anos, fazendo a diferença na cidade de São Paulo e levando o amor e a palavra de Deus para as pessoas com o objetivo de transformar vidas. Eu acho que a Igreja Presbiteriana Unida é uma evidência da ação de Deus aqui em São Paulo. Venha para a Unida. Um espaço para fazer amigos, adquirir valores, formar famílias. O mais positivo aqui, além da palavra, eu acho que é a questão musical da nossa igreja. Que aqui nós levamos a palavra através da música, através dos corais, do nosso grupo de louvor. E isso eu acho um ponto muito positivo para nós. Vem para a Unida. Com uma visão direcionada pela Palavra de Deus, a Unida investe em vários ministérios para homens, mulheres, casais, atividades específicas para crianças, adolescentes e jovens. Fazer discípulos é a nossa missão. É uma igreja onde a palavra de Deus é feita, é levada a sério, uma palavra seguida pelas Escrituras, onde a doutrina reformada é predominante. Venha para a Unida. Venha fazer parte da família da Unida. Certamente, aqui você será muito abençoado. A Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo é uma igreja comprometida com a pregação da Palavra de Deus, centrada no Evangelho de Cristo. Se você deseja ter um encontro vivo e pessoal com o Salvador, receber a paz de Deus e o perdão de Deus em seu coração, venha para a Unida. A APECOM e a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo apresentam Cada Dia São Paulo. Olá, querido amigo, que prazer receber você aqui no programa Cada Dia São Paulo, uma parceria da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação e da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Hoje nós leremos a Palavra de Deus lá no profeta Ezequiel, no capítulo de número 37. Assim diz a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou deles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, Senhor, disse isto e o fiz,
diz o Senhor. Queridos amigos e irmãos, o texto que nós lemos fala de restauração. E todos nós sabemos que necessitamos de restauração nos dias de hoje. Se você prestar atenção nos dias dos quais você vive, você há de reconhecer que a igreja passa por grande luta, a família enfrenta sérios problemas. O mundo de hoje defende o relativismo. Nós vivemos no tempo do pós-modernismo. No mundo há muito liberalismo. As pessoas se acham no direito de prostituir-se. Ninguém quer submeter-se mais à autoridade da palavra de Deus, do Evangelho, e cada um quer fazer o que se lhe dá na cabeça. A família sofre séria ameaça. O adultério sempre está à porta. Filhos criados na igreja enfrentam grande luta e tentação nesse mundo. Se nós queremos ser uma bênção no tempo no qual Deus nos inseriu, nós precisamos de que Deus nos dê a bênção da restauração. Nesse texto que lemos, o povo de Deus estava vivendo dias muito difíceis por causa do seu cativeiro na Babilônia. Pensem comigo, Jerusalém foi sitiada por Nabucodonosor. E ele, com seu exército, destruiu toda aquela cidade. Em um outro tempo, ele já tinha levado a fina flor judaica, a intelectualidade, os líderes religiosos para a Babilônia. E, por fim, ele destruiu toda aquela cidade. O povo judeu caminhou mais de 1.000 quilômetros a pé. E eles estavam em uma depressão profunda. E eles começaram a dizer: Deus já não se lembra mais de nós. Deus se esqueceu de nós. O versículo 11 do texto que lemos disse: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Quando o povo está pensando que tudo acabou e que Deus se esqueceu deles, Deus levanta o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel era um homem de 30 anos de idade quando começou a profetizar. Ele era filho de sacerdote e sonhava com exercer o sacerdócio no templo de Jerusalém. Mas Deus o levou para o cativeiro babilônico, na região de Tel Aviv, junto ao rio Quebar, para que ele fosse um pregador da palavra de Deus, um profeta que levaria a mensagem ao povo do Senhor. E nesse texto que meditamos nesse dia, Ezequiel é usado para dar ao povo uma promessa de reavivamento. E nessa promessa de reavivamento, a minha sincera oração é que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus amigos. Querido amigo e irmão, nessa mensagem nós vamos aprender como Deus restaura o seu povo. E talvez você me pergunte: pastor, como Deus restaura o seu povo? Em primeiro lugar, o texto da palavra nos diz que Deus utiliza homens. O Senhor, num êxtase, numa visão, coloca o profeta Ezequiel no meio de um vale que estava cheio de ossos sequíssimos. Aconteceu uma grande batalha, um grande exército foi destruído naquela batalha, os seus corpos ficaram estirados, as bestas e as aves dos céus comeram as carnes daquele povo, e depois os ossos expostos aos céus, de tão seco, estavam esturricados. É um cemitério a céu aberto. Pois bem, Deus coloca Ezequiel no meio daquele vale e o faz andar olhando para aqueles ossos, naquela situação de terrível destruição. E o Senhor pergunta a Ezequiel: Ezequiel, por acaso reviverão esses ossos? E Ezequiel respondeu: Senhor Deus, tu sabes. Mas o verbo no hebraico para saber que Ezequiel usa significa que se Deus coloca o coração naqueles ossos, se Deus tem um amor íntimo por aqueles ossos, a ponto de conhecê-los intimamente, se Deus quiser, Ele pode restaurá-los. Quando Ezequiel diz, Senhor Deus, tu sabes, ele está professando a fé no Senhor, afirmando que se Deus quiser, se Deus amar aquele povo, Deus tem todo o poder para restaurá-lo. O homem que Deus vai usar é o homem que crê no poder de Deus, na graça de Deus, no Evangelho de Deus e na palavra de Deus. E Deus então usa Ezequiel como instrumento em suas mãos para pregar aquela palavra e restaurar a vida daquele povo. Deus, quando quer restaurar seu povo, usa homens e mulheres entregues em sua mão. Quando Deus
quis formar um povo, ele chamou Abraão de Ur dos Caldeus e formou o povo da aliança. Quando Deus quis libertar o povo do Egito, Deus chamou Moisés, que estava na terra de Midian, para ser o grande libertador. Quando Deus quis dar posse da terra prometida ao seu povo, ele levantou Josué. E quando ele quis estender os domínios do seu reino, ele levantou Davi. Quando desejou construir o templo, o Senhor usou Salomão. Quando queria confrontar o povo por causa dos seus pecados, Deus usou os seus profetas. Mas quando Deus quis salvar o seu povo, ele mesmo se tornou homem, sem deixar de ser Deus, na pessoa de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. João, no capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus quis salvar o mundo, ele mesmo se fez homem sem deixar de ser Deus. E Cristo, na plenitude dos tempos, deu sua vida na cruz do Calvário para pagar os teus pecados e os meus, os pecados de todos aqueles que nele creem. Como Deus restaura o seu povo, Deus utiliza homens. Há um grande evangelista americano do século XIX que eu admiro profundamente. O nome dele era Dwight Lyman Moody. Moody, queridos amigos e irmãos, era um homem da roça, um homem iletrado, filho de uma mãe pobre, viúva, que usava todas as suas forças para sustentar os seus muitos filhos. No final da sua adolescência, ele vai para a cidade de Boston, onde trabalha na sapataria do seu tio, onde ouve o Evangelho e crê no Senhor Jesus. E depois ele resolve marchar para o meio oeste americano, para a cidade de Chicago. E ali então ele se entrega à pregação do Evangelho da Palavra de Deus. Ele começa um ponto onde há uma escola dominical, e ali ele cria uma igreja, que depois foi chamada Igreja Bíblica de Moody. Deus usou também para começar um grande instituto bíblico que já enviou missionários para o mundo inteiro, o Instituto Bíblico Moody, e Moody pregou para centenas e milhares de pessoas durante toda a sua vida. Alguns historiadores dizem que Moody ganhou milhares de almas para Cristo Jesus. Mas quando Moody faz a sua primeira viagem internacional, ele vai à Inglaterra. E ele vai à maior igreja evangélica do mundo ouvir o famosíssimo pregador, reverendo Charles Spurgeon, pregar. Spurgeon tinha a mesma idade de Moody, mas era neto e filho de pastor, e desde adolescente já sabia hebraico e grego, e foi educado na melhor teologia puritana. Spurgeon era muito usado por Deus quando pregava a palavra. Mas Moody, enquanto ouvia Spurgeon pregar, sentou-se no primeiro banco da galeria do Tabernáculo Metropolitano de Londres e disse: Deus, se o Senhor o usa, o Senhor também pode me usar. Usa-me, Deus, como o Senhor usa Spurgeon. E depois, na sexta-feira, ele foi ao famosíssimo Hyde Park. E lá havia um pregador chamado Henrique Varley. E Varley dizia no seu sermão: o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem totalmente entregue em suas mãos. O mundo está para ver o que Deus pode fazer em, com e através de um homem totalmente entregue em suas mãos. Moody ouviu aquela mensagem e disse: Deus, eis-me aqui, eu sou esse homem. E mesmo sendo um homem iletrado, ele saiu dali e dedicou a sua vida a pregar o Evangelho. Ele não tinha um inglês muito perfeito, mas ele pregava com uma paixão incomparável. Certa feita eu li numa enciclopédia que o evangelista Moody pregava com grande poder. Uma vez um homem quis ouvi-lo pregar. E quando foi conhecê-lo, olhou para ele e disse: Você é Moody? Eu pensei que Moody era um homem alto, elegante, eloquente, forte, mas você é feio, baixinho e gordo. E Moody disse: Eu sou feio, baixinho e gordo, mas eu tenho um Deus grande e bonito, aleluia! Moody, querido amigo e irmão, foi um homem que se colocou nas mãos de Deus e ganhou milhares de almas para Cristo Jesus por meio da pregação do Evangelho. Deus restaura o seu povo, utilizando homens e mulheres totalmente entregues em sua mão. Querido amigo e irmão, não existe privilégio maior do que dedicar a sua vida a pregar o Evangelho da salvação que há
em Cristo Jesus. Porque nunca ninguém amou o pecador como Jesus o amou, a ponto de dar a vida na cruz do Calvário para pagar os teus pecados. Querido, se você recebeu de graça essa salvação, um dos maiores privilégios que você pode ter é dedicar a sua vida para anunciar o Evangelho, para ver Deus perdoar pecados, restaurar vidas, transformar famílias, utilizando homens e mulheres totalmente entregues em sua mão. Hoje eu quero lhe perguntar, São Paulo está para ver o que Deus pode fazer através de homens e mulheres totalmente entregues em suas mãos. Qual será a tua resposta? Que você diga, eu sou esse homem. Que a irmã diga que é essa mulher. E que todos nós nos coloquemos nas mãos de Deus para ser uma grande bênção para Cristo Jesus. Mas talvez você ainda me pergunte, pastor, como Deus restaura o seu povo? Ele utiliza a palavra. O Senhor manda Ezequiel pregar para aquele vale de ossos secos. E Ezequiel obedece a Deus e diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Farei crescer tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, farei crescer pele sobre vós, porei sobre vós o meu Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. E Ezequiel diz, profetizei como ele me ordenara. E quando ele profetizou, irmãos, nós vemos os ossos se movendo e de repente ossos se juntam contra ossos. E de repente então você vê mão, braço, antebraço, esqueleto e começam a crescer veias, artérias e de repente você vê estômago, pulmão, coração e a pele vem e cobre e você vê olhos, orelhas e então ali está um corpo que começou a ressuscitar para nos mostrar que a pregação da palavra tem o poder de ressuscitar mortos. Paulo em Romanos 10:17 diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Querido amigo e irmão, se você está me ouvindo hoje e reconhece que Deus é santo e que você é pecador, mas que nunca ninguém amou você como Jesus te ama, a ponto de dar a vida na cruz do Calvário em teu lugar, recebendo a ira de Deus contra o pecado que era para você. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que deu a vida na cruz do Calvário em teu lugar, e que Ele morreu na cruz para pagar os teus pecados e ressuscitou dos mortos, e pode te dar a vida eterna, se você crê que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, se você crê, você vai ser justificado no tribunal de Deus, você será reconciliado com Deus, você terá paz da presença de Deus, um lugar garantido nos céus, será habitado pelo Espírito Santo, se tornará amigo de Deus e viverá todos os dias da tua vida na presença do Senhor, aqui e na eternidade. Se você quer ter fé no coração e ter a sua vida restaurada, creia na pregação do Evangelho de Cristo, porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você crê nessa pregação, se você se arrepende dos seus pecados, você é reconciliado com Deus, você é perdoado por Deus, você se torna filho de Deus, você se torna amigo de Deus e para sempre você terá paz com Deus. Que o Senhor restaure a sua vida por meio desta pregação neste dia, em nome de Cristo Jesus. Amém. Mas talvez você ainda me pergunte, pastor, como Deus restaura o seu povo? Ele utiliza homens, Ele utiliza a palavra, mas Ele utiliza o Espírito. Ezequiel pregou para aqueles ossos. Eles já estavam com seus corpos reconstituídos, mas o Espírito, a alma ainda não tinha entrado neles. Então Deus diz a ele, profetiza, ó filho do homem, profetiza ao Espírito e diz-lhe, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. E ele diz que o Espírito entrou neles, e eles se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Quando Ezequiel ora pelo avivamento do Espírito Santo, o vale da morte se torna o vale da vida. O vale da destruição se torna o vale da restauração. O vale da decepção se transforma no vale da exultação.
porque Deus abriu os céus e resolveu encher o seu povo com o seu Espírito. Irmãos, nós precisamos do Espírito Santo. Eu gostaria de dizer a você que se você crê em Jesus, é só por causa do Espírito Santo. Antes que você cresça, o Espírito Santo veio e colocou uma nova natureza de Deus em você. Soprou nova vida no seu coração. E isso a Bíblia chama de a ressurreição da alma. E quando então ele ressuscitou você na alma, você abriu os olhos e viu Jesus. E ele te deu o dom da fé. E então você creu em Cristo Jesus por causa da obra do Espírito Santo. No momento em que você creu em Cristo Jesus, Deus te declarou justo pela fé no tribunal dele. E nesse exato momento, o Espírito Santo vem e sela a tua vida e começa a habitar em você. E aí nesse exato momento, você é adotado por Deus como seu filho amado. E agora o Espírito Santo habita em você. E ele nunca mais te deixará. E é por isso que quando você peca, você fica triste, porque o Espírito Santo de Deus habita no seu coração e faz com que você se entristeça por causa do pecado em sua vida. Mas esse Espírito Santo também é que te anima a fazer a obra de Deus. É ele que te dá dons para pregar. É ele que usa a tua vida com poder. E quando você é usado e percebe a graça de Deus, essa é a obra e a presença do Espírito Santo. É ele que faz a igreja crescer. Eu gostaria de dizer a você que você só tem a Bíblia na sua casa hoje, porque o Espírito Santo preservou os autores da Bíblia de erro, de maneira que quando eles escreveram o texto bíblico, nós temos como produto e resultado a fidedigna e fiel palavra de Deus. Essa é a doutrina que nós chamamos de a doutrina da inspiração das Sagradas Escrituras. É o Espírito Santo que aplica a palavra no teu coração. É o Espírito Santo que te ajuda na santificação. É o Espírito Santo que geme dentro de você quando você está em oração. É o Espírito Santo que te leva a ter com Deus verdadeira comunhão. Nós precisamos do Espírito Santo. Um dos maiores pregadores da história da igreja, Charles Spurgeon, quando subia os 15 degraus do seu tabernáculo metropolitano, quando pisava em cada um deles, ele dizia: eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo. 15 vezes ele dizia, e depois de estar tremendamente preparado, cheio da unção e do poder do Espírito Santo, ele pregava a palavra e Deus convertia centenas e milhares de pessoas. Um outro pregador inglês que eu admiro profundamente, foi usado no século XX, o nome dele foi David Martin Lloyd Jones. Um ex-médico usado por Deus, Lloyd Jones pregava com muito poder. Lloyd Jones, antes de ser pregador e pastor, foi um médico muito bem sucedido. Ele foi auxiliar de Lord Horder, que era o médico do rei da Inglaterra. E com 28 anos de idade, Lloyd Jones era considerado um dos melhores cirurgiões da Inglaterra. E de repente, então, ele entende que quando Deus o usava para curar pessoas, elas eram curadas e continuavam pecando. E Deus o chama para pregar a palavra para que o coração delas fosse mudado. E ele então renuncia à medicina e vai para o sul do país de Gales. Isso foi um grande escândalo na Inglaterra. Como um médico tão bem sucedido abandona a medicina para seguir uma carreira romântica no ministério? E Lloyd Jones foi para uma igreja do interior. Ele foi pastor ali por 10 anos. E quando ele começou a pregar com fidelidade a palavra de Deus, ele falava da grandeza do ser de Deus, ele falava da maldade do nosso pecado, ele falava da obra de Jesus na cruz e falava que todo aquele que cresce em Jesus seria salvo. E muita gente foi transformada e a igreja cresceu. Certo dia, os cristãos membros da igreja de Lloyd Jones se dirigiam à igreja para ouvi-lo pregar. E eles iam cantando e louvando ao Senhor, e uma mulher que era médium, que invocava espíritos malignos e era possuído por eles. Essa mulher estava triste e oprimida no seu coração e viu aquele povo passar na rua e disse: eu preciso ter essa alegria. Eu quero saber por que eles são tão felizes. E então aquela mulher foi à igreja e ouviu Lloyd Jones pregar que Deus era santo, que nós somos pecadores, que Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados. E todo aquele que se arrepender e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, será salvo. Aquela mulher foi tocada pelo Espírito Santo de Deus. Ela se arrependeu dos seus pecados. Ela creu em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Ela foi salva e transformada por Jesus. Ao final do culto, ela se aproximou do pastor. E ela disse: pastor, eu sou uma mulher acostumada a trabalhar no mundo espiritual.
Mas quando eu entrei nessa igreja, eu percebi aqui a presença do Espírito mais poderoso que existe. E com uma grande diferença, ele é o único Espírito puro, santíssimo, perfeito, que enche de paz o nosso coração. Querido amigo e irmão, para fazer a obra de Deus, você precisa depender do Espírito Santo. Como Deus pode restaurar a sua casa, a sua família, a sua vida? Coloque-se nas mãos de Deus. Se disponha a pregar o Evangelho do Senhor. E clame a Deus que te encha com o Espírito Santo, para que Cristo seja exaltado. Então, estando nas mãos do Senhor, você vai anunciar que Deus é santo e nos criou para a sua glória. Mas nós pecamos contra Ele. Mas se nós nos arrependermos e crermos que Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados, a Bíblia diz que nós seremos salvos. Querido, que Deus restaure hoje a sua vida. Querida irmã, que Deus restaure o seu casamento. Que Deus restaure a vida dos teus filhos. Que Deus nos dê reavivamento em nossas igrejas por meio da pregação fiel do Evangelho, para que Cristo seja exaltado sobre tudo e sobre todos. Que Deus te visite com restauração neste dia, em nome de Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Amém. Cada dia São Paulo, uma realização da APECOM e da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada e com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 160 anos evangelizando o Brasil.